Então, dando continuidade à nossa mesa de conversa, né? Toda gestão tem seus pontos positivos e negativos, né? Na sua visão, quais pontos positivos e quais negativos o senhor poderia apontar da atual gestão de Nísia Floresta em relação à educação? Em relação à educação, o único ponto positivo que eu vejo hoje na atual gestão é o piso, né, que ele paga, né, o piso salarial dos professores, né? E quais são os pontos negativos? Do meu ponto de vista, todos. Porque os demais profissionais da educação não é valorizado, como já falei, já disse em perguntas anteriores. O SG recebe apenas um salário mínimo e os seus direitos e vantagens nenhuma. O cozinheiro da mesma forma, né? Então, acho que o profissional da educação, ou em qualquer outra área, ele tem que ser valorizado como um todo. Tem um piso salarial do professor, ele cumpre. Então, esse é o ponto positivo. Os demais eu acho negativo. Por exemplo, as escolas eu acho que deveria ter um acesso melhor. Nem toda escola está preparada no tocante às necessidades especiais. Nós não temos, até o meu conhecimento, as salas que têm crianças que precisam de um intérprete de Libras. Nós não temos, né? Algumas escolas não têm acesso adequado no tocante a rampas, a alguns acessos dentro do próprio prédio. Então, eu acho que de um modo geral, eu acho que todas as demais necessidades, ela está deficiente sim. Eu acho que um ponto negativo, falei e repito, é o salário dos professores, que eles pagam o piso salarial. No demais, eu acho que tudo precisa melhorar. Desde a qualidade do prédio, né, à valorização dos demais profissionais da área da educação. Ok. No âmbito do governo federal foi criado recente um projeto de escolas integrais, né, de tempo integral. O governo do estado já também encampou esse mesmo projeto. E como é que o senhor vê e se pretende também fazer o mesmo, caso eleito, na prefeitura? Eu até já falei, né, esse ponto em perguntas anteriores, mas vale a pena revisar. Faz parte do nosso governo a implantação do ensino fundamental em tempo integral. Aí alguns profissionais até perguntam, mas aí a gente vai trabalhar o dia todo? Não, existe a carga horária e, né, e cada um vai trabalhar no seu turno. Quanto a isso, os profissionais não se preocupam. Mas como eu falei, como a nossa visão é a geração de emprego e renda, né, na nossa cidade, através do turismo, que hoje é fraco, mas tem um potencial para ser forte, a abertura de espaço para as indústrias e empresas se instalarem em nossa cidade, fomentar a questão da agricultura familiar, que inclusive a implantação do ensino fundamental em tempo integral na floresta vai favorecer muito a agricultura familiar, porque a lei diz que no mínimo 30% tem a merenda escolar para vir da agricultura familiar. E em nosso plano de governo, nós vamos dar atenção máxima a essa questão. Só não vamos comprar os industriáveis, né? Mas a carne, o ovo, a fruta, o legume, a verdura, tudo vai vir da agricultura familiar, e isso vai ser positivo para os nossos agricultores. E lembrando que quando se implanta o ensino fundamental em tempo integral numa cidade, o recurso ele aumenta 1/3%, 33%. Então não será por falta de recurso, não. Eu acho a falta de gestão das escolas, eu digo não só da minha cidade amada Nísia Floresta, como em outras cidades, sim, mas hoje eu falo da nossa cidade Nísia Floresta, a importância que se tem de ter o ensino fundamental em tempo integral. E isso faz parte do nosso governo, sim. Se você for olhar no nosso plano de governo, vocês verão que já está inserido esse projeto da implantação do ensino fundamental em tempo integral na nossa cidade. É um sonho do nosso povo e que o nosso governo ele vai se concretizar, pode ter certeza disso. Ok. Pegando o gancho aí, já que o senhor falou da questão da agricultura familiar e da merenda escolar. O nosso município de Nísia Floresta, ele é dito como uma das melhores merendas escolares no nosso estado. O senhor pretende continuar com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade, não. Por quê?
Não. Eu não acho que a merenda escolar de Nisa Floresta seja de ótima qualidade, sinceramente. Eu vi, se melhorou foi nesse ano eleitoral, porque nós temos inclusive vídeos nas redes sociais dos nossos alunos, que eles mesmos postaram, comendo cuscuz, como diz o Matuto, cuscuz seco, arroz branco com ovo, certo? E os próprios alunos postavam nas redes sociais. Eu não acho que isso seja uma merenda de excelência. Nós temos exemplo de verduras estragadas, de comidas estragadas. Acho que eu tenho no meu celular ali uma foto do sabão que foi entregue, inclusive lá no Yaya Paiva, que estava cheio de mofo, né? Então, assim, eu não acho que a merenda escolar de Nisa Floresta é de boa qualidade. Mas por isso que eu não digo que vai continuar desse jeito, mas vai melhorar. Isso aí pode ter certeza, né? Até porque, gente, muitos alunos, às vezes, dependem dessa merenda. Tem alunos que vêm para as escolas sem tomar café da manhã. Então, eu acho que ele deve ter uma alimentação melhor. E no nosso governo, teremos sim. Então, nós não vamos continuar com o que está, porque eu não acho que seja uma boa alimentação oferecida, né? A gente temos casos de verduras estragadas que já chega a empresa que vai entregar já a merenda estragada, frutas estragadas, né? Alimentos perto de vencimento. Então, não acho que seja de boa qualidade, não. Esse levantamento, no meu ponto de vista, eu acho que ele está equivocado. Mas nós vamos ter uma merenda de qualidade, sim, para os nossos alunos. Em relação à grande demanda que nós temos hoje nas escolas sobre os professores auxiliares para atender a necessidade dos nossos alunos em casos especiais, né? Como que o senhor pensa em selecionar esses profissionais? A começar pela qualificação. Eu acho que mesmo por ser auxiliar, ele tem que ter a formação na área da educação, né? Quer queira, quer não, apesar de ter o nome auxiliar, mas ele também está lidando direto com o aluno. E ele tem que ter uma qualificação. E isso nós vamos exigir, para que faça parte dessa seletiva. O outro ponto negativo que eu acho é a questão da remuneração desses profissionais. Pelo que até onde eu sei, parece que recebe uma bolsa de R$600. Inclusive passam 2, 3 meses sem receber, certo? Eu acho que ele não pode receber menos de um salário mínimo. Ele está lidando direto com o aluno. Então, embora não se pague um piso de professor, ele seja apenas um auxiliar, mas eu acho que ele tem que ser valorizado. A lei do nosso país preconiza que nem um profissional, nem um trabalhador deva receber menos de um salário mínimo. Então, em nosso governo, mesmo sendo auxiliar, nós não iremos pagar uma bolsa de R$600, né? Nós iremos pagar pelo menos um salário mínimo para esse auxiliar. Então, a gente tem que valorizar o profissional, né? E a gente também tem que ter essa mão de obra qualificada. Em função da grande extensão territorial do município de Nisa Floresta, nós temos escolas, várias escolas com difícil acesso. Conheço cada uma delas. E, diante disso também, quando a gente vai para a questão de classificação de escolas, nós temos escolas que são urbanas e temos escolas que são rurais, né? Isso. Dentro da relação das escolas de Nisa Floresta, nós temos pouquíssimas escolas ditas como escolas rurais. E essas escolas, os professores, eles têm um adicional por trabalhar nessas localidades. O que é que o senhor vê, como o senhor vê essa situação e o que pretende fazer em relação a essa questão de acesso a essas escolas, e escolas rurais e escolas urbanas? Olha, no tocante a esses os locais de difícil acesso, eu já participei, já trabalhei em escolas que distam muito da minha residência, né? E eu não recebia deslocamento. Então, eu acho que se o profissional ele trabalha em um local de difícil acesso, a gestão tem que oferecer condição para que ele vá
e retorne com dignidade, seja fornecendo transporte ou seja fornecendo o recurso pago em folha, né, inserir o valor dos gastos desse profissional. Eu não acho justo, embora a Prefeitura de Nísia pague o piso, eu não acho justo ele ter que pagar do próprio bolso para chegar até o seu local de trabalho. Então, o nosso governo, sim, nós teremos uma atenção especial em relação a isso, até porque eu, enquanto educador, eu já passei por isso, e eu não gostava de retirar do meu dinheiro para bancar, né, para chegar até a escola. Então, eu digo por experiência, porque eu senti na pele isso daí. E pode ter certeza que essa situação será resolvida, será sanada em nosso governo. Pode ter certeza disso, sem sombra de dúvida. Bem, ainda em relação à educação especial, né, dos nossos docentes, dos nossos discentes, melhor dizendo, né, a atual gestão vem fazendo um trabalho de melhoramento nessa questão de atendimento desses alunos, porém ainda fica algumas lacunas. Como que a sua gestão vai trabalhar essa questão da educação especial nas escolas? Olha, primeiro, eu acho que a escola como um todo, ela tem que se preparar para receber esse aluno. Desde o zelador, desde o porteiro, né, ele tem que ter pelo menos um básico para lidar com esses alunos, né? E nós daremos todo o incentivo necessário, desde, como eu falei, do porteiro até ao professor, que é quem vai ter o contato direto. E além disso, os auxiliares, né, que passarem uma seletiva também para essas escolas, nós iremos oferecer cursos relativos ao grau de necessidade do educando. Então, todos eles serão contemplados e nós vamos trabalhar nesse sentido. Porque às vezes a gente cobra só, por exemplo, numa sala, um intérprete de Libras, por exemplo, para o surdo-mudo. Mas eu acho que o próprio porteiro, ou o cozinheiro, ou o ESG, ele também vai ter contato com esse aluno, né? Então, eu acho que é bom que se tenha pelo menos o básico para ele ter um contato, né, com esse aluno que ele vai estar tendo esse contato diariamente. Então, a gente tem que iniciar, não é fácil, mas a gente tem, para toda vitória tem que ter um começo da batalha. Então a gente tem que começar esse trabalho e para futuramente a gente ter uma educação de excelência. Mas primeiro alguém tem que começar o pontapé inicial e nós vamos iniciar assim, a partir de 2005. Bem, a educação não se faz só com professores e alunos, né? Se faz com a comunidade toda. Isso. E com a escola nas questões estruturais, né? Como a questão da higienização, a questão da acessibilidade, isso, a questão das condições de sala de aula para o professor e para o aluno, né? E aí nós temos no nosso município algumas escolas que estão em precariedades, né? E outras têm uma situação razoável, ainda não totalmente adequada para atender a necessidade tanto dos professores quanto dos alunos. Como sua gestão vai encarar essa questão das estruturas físicas das escolas? Essa pergunta eu também já respondi em perguntas anteriores, eu respondi. Além de construir novas escolas, nós vamos reformar essas escolas atendendo às necessidades do quadro como um todo. Quando o senhor começou a fazer a pergunta, aí me veio um filme aqui na cabeça em relação a essa parceria. Eu lembro quando eu fiz o meu TCC, o tema era família e escola, parceiras integrais na formação do educando. A escola ela tem que trabalhar não só os profissionais que ali estão inseridos dentro daquele prédio que vai oferecer os conhecimentos cognitivos, né? Mas também a parceria com a família e com a comunidade, ela tem que estar inserida dentro da escola. E esse foi inclusive o tema do meu TCC, quando eu fiz pedagogia. Então,
nós vamos trabalhar sim essa situação, além das reformas das escolas que de fato não são adequadas. Lá no Aurora mesmo, há poucos anos atrás, sempre que acontece o período de chuva, a gente vê as infiltrações nas luminárias, salas cheias de água. Por quê? Muitas vezes são obras superfaturadas, gente. É aí onde o dinheiro da gente vai embora, porque às vezes gastam milhões para se elegerem e às vezes não oferecem e fazem obras mal feitas. E pode ter certeza, como educador e como carinho especial que tem por essa área, nós vamos ter espaço de excelência. Podem ter certeza disso, isso é um compromisso meu, até porque meus filhos estudam nessas escolas. Então, eu tenho esse compromisso não só com os filhos de vocês, porque o meu também faz parte disso, né? Eu trabalhei na educação de Nizia Floresta, trabalhei em algumas escolas e eu sei de vivência a necessidade e a carência que a nossa escola tem, a escassez de material, né? Às vezes a gente quer fazer um trabalho com excelência, mas infelizmente a gestão não oferece. Eu participei de escola, não nessa gestão, porque nessa gestão eu já não estava mais em sala de aula, participei de escola que nós, professores, levávamos material, né? Até para merenda escolar. Terminou o tempo? Foi. Você tinha 30 segundos. 30 segundos, né? Então, pode ter certeza que nós vamos ampliar a questão da acessibilidade, tudo isso vai ser resolvido em nosso governo. Vocês terão um espaço de excelência, sem sombra de dúvida. Não é promessa de um político, é de um pai de família. Ok. Um grande gargalo na educação e no nosso município é a questão da gestão democrática, né? É uma necessidade gritante das escolas que venham a ter essa gestão democrática no seu todo, porque atualmente nós temos em parte a criação dos conselhos, todos os conselhos foram criados, né? Escolhas de líderes de turma, que são fatores que fazem parte dessa gestão democrática. Mas o que vai coroar a gestão democrática é a escolha dos diretores e, em alguns casos, também coordenadores pela comunidade escolar, ou seja, pelos professores, pelos alunos e pelos pais. Assim se faz a eleição democrática da direção e coordenação. Isso. E aí, sua gestão, o que é que pensa sobre a gestão democrática nas escolas? Considerando que a maior parte dos municípios tem essa função como cabo eleitoral. Você terminou a sua pergunta justamente no ponto crucial. Por que não funciona? Infelizmente, eu lembro muito bem, eu acompanhei a formação de alguns conselhos escolares. Infelizmente não funciona. Por que não funciona? Porque não é um conselho democrático, é um conselho político. Colocam mães que às vezes têm um filho ou um marido que trabalha na prefeitura. Colocam profissionais, muitas vezes até concursado, mas infelizmente, por favores, não prestam o trabalho, a fiscalização necessária para que a coisa funcione. Então o conselho, assim como o sindicato, ele tem que ser apolítico, ele tem que ser independente e não deve baixar a guarda para gestor nenhum, até porque seja vereador, seja prefeito, nós somos empregados, funcionários públicos, nós estamos para servir a população. Então eu acho que um conselho ele só vai funcionar quando ele tiver liberdade de lutar pelos direitos da instituição. Aí eu acredito que vai funcionar. Agora, enquanto ficar nesse cabresto, que a maioria dos conselhos, eu sei porque acompanhei de perto, fui conselheiro tutelar, participei de muitos encontros, estive como representante que também, às vezes colocado conselheiros também para fazer parte, certo? E infelizmente são indicações políticas. Enquanto isso existir, jamais vai funcionar. Esse é o meu ponto de vista.